Ora, começamos então dando-lhe a conhecer que as tropas do Exército Nacional estão permanentemente preparadas. Aliás, fator decisivo para a segurança do país. Veja como funciona o processo de preparação das nossas tropas através de um exercício desenvolvido sobre uma maquete que ficciona dois países em conflito. A inteligência e o discernimento dos comandantes e suas equipas no também chamado jogo de guerra teve lugar na província do Ambo, tal como nos conta o jornalista Benedito Caiela. Os militares devem estar sempre preparados, emocionalmente, fisicamente e tecnicamente. Em tempo de paz, os militares estudam vários cenários e treinam os seus comandantes. Um dos exercícios realizados aconteceu sobre a maquete. Foram longos dias de estudo e análises para a preparação do treino de comando e Estado-Maior. Várias especialidades estiveram envolvidas para a definição de uma maquete o máximo representativa da realidade. Generais, oficiais superiores, subalternos, sargentos, cabos e praças juntaram-se para um exercício coordenado, o chamado Jogo de Guerra. Este é o estado fictício de Molemba, que está a ser invadido por um país vizinho. O exercício desafia os comandantes de chefes de Estado-Maior do país invadido e do país invasor a movimentarem as suas tropas com a maior eficiência possível. Aliás, este é um dos 3 objetivos do jogo de guerra. O primeiro é treinar os Estados-Maiores na elaboração da documentação textual e na elaboração da documentação escrita, e também um outro objetivo é capacitar os oficiais na elaboração dos cálculos operacionais. E, por último, nós queremos criar coesão entre as tropas terrestres, a Força Aérea e as Forças Navais. Por isso é que os 3 ramos neste nosso exercício estão aqui presentes. E cada um deles, a seu devido tempo, julgará o papel que nós achamos que deverá ser exercido por esses ramos no cumprimento deste nosso treino de Estado-Maior. O Estado-Maior invasor concerta pontos de vista para que o comandante tome a decisão. A preparação antecipada do inimigo, aquilo que ele fez. Ele descobriu os meios e atirou primeiro. Atirou para retardar a nossa ofensiva. Tá bom, agora chefe, ele não tocou na nossa aviação. A nossa aviação tem impacto toda. Só tocou na artilharia. Só na artilharia. Na artilharia. Quer dizer que a nossa aviação, chefe, tem o trunfo todo. Eu tenho 61 aviões. Impacto. Fazer aquela operação do chefe. Tá bom. O ponteiro está contente. A cada dinâmica, os comandos reúnem-se para reacertar as estratégias. E não regional, em defesa nas direções Mangua e Cairo. Atacaram o bordo adianteiro e decorre violentos combates pela conquista da primeira posição. No primeiro round, o exército invasor teve muitas baixas. O chefe do Estado-Maior do Exército coordena o exercício. Batalha após batalha, depois da primeira, o general Lúcio alerta que, no terreno, o efeito surpresa é crucial para o sucesso das operações militares. O inimigo, ele descobriu logo que você começou a mover e ele caiu em cima com a aviação.
quer dizer que não houve surpresa. Quer dizer que agora o jogo está todo bem claro. Não é? Então, a primeira coisa é essa que deve dizer assim. Meus senhores, a nossa ofensiva foi descoberta antepadamente. Por isso, as medidas de segurança devem ser tomadas a redobrar. É preciso que se tome medidas, criar distância entre as viaturas, as colunas, quer dizer, todas essas medidas, porque você foi descoberto, não conseguiu surpresa, não é? Muito bem, e isso foi em quase todas as direções. Quer dizer que o exército de Sequoia tinha bem boas informações em relação ao invasor. Por isso é que em todas as direções você levou pancada. Agora, você diz que tem capacidade para continuar a marcha. Ok, os meios que tu solicitaste, nós vamos entregar para você prosseguir com a sua ofensiva. Os Estados-Maiores dos exércitos beligerantes, batalha após batalha, reúnem para a organização das tropas. O jogo foi desenhado para um empate, mas no terreno as possibilidades ampliam-se. Tudo para que seja um empate, mas aqui o gasolina não está deixando empatar o jogo. No fim do exercício, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas deixa recomendações aos comandantes. Os generais devem usar os meios ao seu dispor a fim de gerar eficiência. Não pode permitir que uma brigada se desloque daqui até ali completamente de colo. Porque chega aqui nas mesmas condições e só criou condições para combatê-la daqui até ali. Perdeu uma oportunidade aqui, quando ela até estava menos atenta, quando você podia criar muito mais dados. Aqui nesta direção também não aproveitou as forças especiais que tem no terreno para criar problemas, as forças de engenharia para criar mais obstáculos ao inimigo. São todos os aspectos que têm que entrar no plano de operações da região para poder fazer face a uma situação perigosa como aqui estamos a ver. As unidades aqui todas expostas e ainda por cima tem que fazer tudo para não permitir essas unidades que estão bem isoladas aqui, é bom que sejam destruídas e não possam ser envolvidas nessa atividade. Claro que a dinâmica futura vão lidar com essa. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas alerta também para uma maior exploração da geografia, pois é o único fator no teatro das operações que não muda e que pode ser explorado pelos dois lados beligerantes. Ganha vantagem quem dele melhor tirar proveito. Vamos utilizar a geografia o melhor possível. Assim, nas maquetas do futuro, né, nós podemos fazer tudo para que essas, em vez de ser só assim, estes elementos colocados para dar a entender que tem montanha, vamos fazer uma configuração muito mais parecida com o território onde nós queremos realizar. Já que é o nosso país e nós conhecemos muito bem, colocar tudo aquilo que o nosso território tem. Tem o deserto, estão lá o deserto, são as montanhas, estão lá. Os rios que estão colocados. Então, os rios estão colocados, então são obstáculos que são muito bem conhecidos. A exploração desses obstáculos, as montanhas, tudo isso deve ser bem calculado. São coisas pequenas que ajudam a nossa atividade a E se o inimigo for aquele que tem um porta-aviões no mar, então precisamos ser muito mais criativos. Muito mais criativos para podermos ganhar e para podermos surpreender o inimigo. O exercício continuou, mas nós voltamos só depois da sua conclusão. Ganharam as Forças Armadas de Mulemba. Os invasores foram derrotados.
as invasões imprevisíveis, o terrorismo e outras formas de desestabilização levam à preparação das Forças Armadas dos países interessados em salvaguardar a sua soberania. A preparação do nosso exército não é para agredir ninguém, mas é para dissuasão. Por isso mesmo, nós temos que preparar as nossas forças. Por isso que o comandante em chefe dizia que temos que ter umas forças armadas bem armadas e também bem treinadas. Para que as forças armadas e as unidades nossas sejam bem treinadas, temos que exercitar, temos que realizar manobras para que as nossas tropas estejam cada vez mais capazes de empregar os meios que estão postos à sua disposição. Este exercício será levado à prática com fogo real no encerramento do ano de instrução 2016-2017. Trata-se de um plano de ação definido pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas para avaliação e controlo dos comandos e Estados-Maiores das FARC. É o jornalista Benedito Caela a dar-nos conta de alguns elementos tático-militares desenvolvidos pelo nosso exército em prol da segurança do nosso país. Mas vamos às questões que se impõem e desta vou mesmo começar com o Tenente-General José Veiga. Tenente-General, por que este tipo de exercícios? Já estamos em tempo de paz, enfim. Qual é o nível de importância destes exercícios no âmbito da preparação das próprias tropas? Partindo do princípio que uma equipe de futebol, se não treina, não joga bem. Claro. E aproveitando, em tempo de paz, geralmente quando se está em paz, uma das principais tarefas das Forças Armadas é preparar-se. Se estás em paz, prepara-te para a guerra. Porque, quer dizer, a paz não é senão, como se tem dito, quer dizer, o intervalo entre duas guerras. Os angolanos podem ficar descansados em relação à segurança e à manutenção da soberania da nação? As Forças Armadas e o Exército particular já o demonstraram em tempos idos e com esta manutenção, a preparação constante e, quer dizer, e aproximar este treino a situações reais, claro que vamos ganhando mais endurance, vamos nos aperfeiçoando para, de facto, seja um facto esta manutenção da segurança e integridade territorial do país. Muito obrigado, Tenente-General. Volto a si, caso for necessário, mas vou querer saber aqui do politólogo Kafala, que importância se dá às Forças Armadas angolanas no campo da teoria política? Ok, muito obrigado mais uma vez. As Forças Armadas são nada mais, nada menos do que o pilar do ponto de vista das teorias políticas da existência de um Estado. A própria teoria das relações internacionais defende os três princípios, de um deles é o ius belli, capacidade de uso de porte de arma, mas eu gostaria de recorrer um bocadinho àquilo que é a teoria de Niccolo Maquiavel, da importância, só existe governo se existir uma boa força. São muitos Estados que ao longo dos anos não tiveram como base fundamental a sua existência um exército, mas muitos deles também foram extintos. E Maquiavel, quando começou a abordar a perspectiva da importância do Estado, ele diferenciou em três moldes. Existem as tropas conjuntas, que são os exércitos conjuntos, são os indivíduos que não têm tanta responsabilidade, se assim podemos dizer, ou tanto compromisso, como se diz, que ele não aconselha para os Estados. Depois pegou na teoria
dos mercenários, de contratar. Eu não tenho uma força, mas quando eu tiver algum problema e necessito de defesa, vou contratar uma força externa. Também ele não considera, porque esses só vêm por dinheiro. E de preferência criar uma força interna, porque o que move nem sempre as forças, do ponto de vista da teoria política, o que move as forças nem sempre é o poder militar, ou seja, o material, mas a consciência de defesa, os valores que nutrem por aquele determinado Estado. Do patriotismo. Boa. Exatamente. É que movem bem. Sim, as tropas. Isto é um fator fundamental no Exército, Tenente General. O patriotismo. É fundamental. Por quê? É fundamental porque é bom que esteja dentro de nós o patriotismo para saber defender aquilo que se quer, aquilo que se ama, aquilo que se gosta. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Tenente General José Alberto Veiga. Vou mesmo despedir-me de si. Muito obrigado por ter vindo a esta edição especial de Segurança Pública Forças Armadas Angolanas. Contamos consigo em próximas oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Estarei pronto a qualquer convite.